Olá pessoal, Física com Marconi, continuação do nosso projeto Aprovação, tudo bem? Então ó, senta direitinho aí, pega seu material de estudo, local adequado, água, porque a gente vai ter a nossa aula The Number of the Two. Tema de hoje, trabalho e potência, aula 2. Se você perdeu a aula 1, vá lá assistir a aula 1, depois você volta, o vídeo vai continuar aqui para você poder ver, tudo bem? Aula The Number of the Two, tá massa? Então vamos lá. Pegando aqui o material pedagógico chamado Sabres, né? Aqui tem os sabres aqui. O tema de hoje é continuação e aí a gente vai ter um momento de lembrança. Hoje a gente vai trabalhar aqui temas que são importantíssimos para o que vai vir mais à frente. Energia. Por exemplo, duas forças serão apresentadas aqui como forças conservativas. Uma é a famosa força peso, a segunda é a chamada força elástica. Tudo bem? Uma que perto da superfície da Terra a gente vai considerar praticamente constante, e outra uma força que é variável, que é a força elástica, lei de Hooke, vai ter que ter uma lembrançazinha nesse momento ali, tudo bem? Então, sangue no olho, faca na caveira, rapadura mesmo, vem comigo. Situação primeira é a seguinte, tem aqui um objeto que você vai soltar perto do campo gravitacional, tudo bem? Quando eu soltar esse objeto, sobre ele vai aparecer a chamada força peso, e eu soltei, ele vai acabar se deslocando no mesmo sentido da força. Se a força é constante, a gente pode aplicar aquilo da aula passada. Caso interessante, força e deslocamento no mesmo sentido. Só que esse deslocamento aqui, ó, a gente usa a letra H, que é esse deslocamento na vertical, corresponde à altura. Então, gente, caso particular de força no mesmo sentido que o deslocamento. Como é que a gente acha o trabalho? Força vezes distância. Exatamente. Força vezes distância. Só que a força é o peso e a distância é a altura. Então, trabalho da força peso vai ser força vezes distância, peso vezes altura, que se você quiser, você pode abrir isso aqui, colocando o peso como sendo massa, gravidade, altura. Tudo bem? Isso se o objeto está caindo. A gente viu no nosso canal que quando a força está no sentido do deslocamento, esse trabalho ali é um trabalho positivo, é um trabalho motor. A força favorece o movimento. Então, quando o objeto está caindo, a força peso, que é conservativa, não sei nem o que é ainda, saberás já já. Essa força conservativa, nesse caso aqui, vai realizar um trabalho motor. Agora vamos lá. Se eu pegar esse mesmo objeto e jogasse para cima, ele vai se deslocar para cima, só que a força peso continua atuando para onde? Para o centro da Terra. Nesse caso aqui, a gente tem aquele caso particular de força e deslocamento estar em sentidos opostos. Então, Jesus! Então, o trabalho da força peso vai ser menos peso vezes altura, menos força vezes deslocamento, que é a própria altura, que a gente pode escrever assim, peso da mg, então vai ficar menos mgh. Então, para você que está acompanhando aí direitinho, Marconi quer dizer o seguinte, trabalho do peso pode ser mgh positivo, se está caindo, a força peso realiza trabalho motor, favorece o movimento, mas pode ser menos mgh se estiver subindo, porque aí a força peso vai estar contrária, né? Vai estar, na verdade, um trabalho resistente. Então, olha o que eu vou colocar para você, mais mgh, menos mgh. Só que agora vem emoção para a gente aqui.
Olha o que eu vou falar. A força-peso, ela tem um caráter interessante. Ela é uma força conservativa. Já vou dizer para você, viu? Na mecânica, as forças conservativas, você está aprendendo hoje. Duas forças conservativas. Força-peso e força elástica. Já vou dizer a você. Toda força conservativa tem uma energia potencial associada a ela. Oxe, Marconi, estou entendendo muito não. Aguarde próximos capítulos. A força-peso é conservativa. Existe a energia potencial gravitacional. Força conservativa tem energia potencial associada a ela. Força elástica é conservativa. Por isso que aparece energia potencial elástica. E você vai se emocionar mais ainda. Quando a gente realiza trabalho, a gente transfere energia. Próximos capítulos, esse MGH vai ser chamada de energia potencial gravitacional. Vamos devagar, mas vamos devagar. Eu agora vou ter que falar um pouquinho, mas sim, Marconi. Além de ter uma energia potencial associada a ela, existe uma outra propriedade da força conservativa que eu vou te dizer agora mesmo. Tudo bem? Olha aqui, ó, plano inclinado. Tem lá aula de plano inclinado, hein? Tem lá aula de plano inclinado. Solte essa caixinha no plano inclinado, sem resistência do ar, sem atrito. Eu lembro como se fosse hoje, que quando é assim no plano inclinado, a gente pega, né, já faz aquela maldadezinha de decompor a força peso, lembra? A gente decompõe uma componente chamada de P de X, não é assim? Ah, lembro, muito bem. A outra componente é chamada P de Y, não é assim? Lindo. Gente, vou desenhar aqui, deixa eu ver de que cor. Pretinho, vou desenhar de pretinho. Isso aqui, pretinho, representa o deslocamento, tudo bem? Como é que a gente acharia o trabalho se a gente pegar a força-peso e decompor? Vamos pensar junto? Dessas duas componentes, quem é que arrasta a caixinha? É o PX ou PY? Olha aqui o desenho. É o PX que desloca a caixinha. É o PX que realiza o work. Esse PX é que realiza. O PY, você está lembrado? PY é perpendicular. Eita peste! PY é perpendicular ao deslocamento. O pedaço de PY não realiza, não contribui para o trabalho. Então, olha o que eu estou te dizendo. O trabalho da força-peso, nesse caso, separando o peso em duas componentes, seria apenas o trabalho de PX, porque PY não realiza trabalho. E como PX está a favor do deslocamento, ficaria como PX vezes o deslocamento. Tudo bem? Vamos lá. Só que agora as emoções continuam. Fica aí, continua entrando coisa linda. Lembrando que PX lá atrás, trabalho é PX vezes E, mas PX é peso vezes seno, vezes a distância. Aí agora tem um momento chamado Justin Bieber. Olhe esse triângulo. Aqui é D, aqui é H. Se tu fizer seno de θ, é cateto oposto sobre hipotenusa. Se tu fizer aquele negócio chamado de proporção, tu vai chegar que D seno de θ é igual a H. Jesus! Ó, gente, isso aqui é H. Ou seja, trabalho da força-peso é peso vezes altura. Gente, tome o seu remédio do coração, que aqui é emoção. Eu estou dizendo que mesmo no plano inclinado, eu fui calcular o trabalho da força-peso e ele acabou tendo a mesma cara de se ele estivesse caindo na vertical, que eu botei ele descendo. Marconi quer dizer para vocês o seguinte,
que independente do caminho que você tenha, o trabalho do peso é o mesmo. Vai depender apenas se está descendo ou se está subindo. Em outras palavras, Marconi quer te dizer isso aqui, ó, que independente da trajetória, trabalho do peso vai ser mais ou menos pH. Marconi vai até circular isso aqui, que isso aqui você não pode esquecer. Vou até diminuir até essa setinha para botar aqui bonitão para você. Trabalho do peso, olha só, Ellen, é mais ou menos pH. Não depende da trajetória. Não, o Marconi está mais ou menos. Vou te dizer, se eu tiver uma coisa caindo, tá descendo, caminho 1, caminho 2 ou caminho 3, o trabalho é o mesmo. Você só vai precisar saber se está caindo ou se está subindo, se está descendo ou se está subindo. Descendo, o peso ajuda, trabalho é um motor. Se sobe, o peso dificulta, trabalho é negativo. É plano inclinado, é curva, é reta, não importa. Depende apenas do desnível. É esse H que é a altura. Então quer dizer o seguinte, ó. Caminho 1, caminho 2, caminho 3, não importa. Quem é que vai ser o trabalho da força-peso, qualquer que seja o caminho? Tá caindo? Tá! Então vai ser mais MGH. Se eu pegar o corpinho, não importa. Que ele vai sair daqui, vai para cima, qualquer caminho que ele faça, Marconi vai te dizer, trabalho da força-peso vai ser menos MGH. Força conservativa. Trabalho não depende do caminho. Menino, bebe muita água, salivando bastante. Olha só o que eu quero dizer. Marconi, força conservativa é a força que o trabalho não depende do caminho. Se eu quero calcular o trabalho do peso, é assim, apenas sempre, mais ou menos MGH perto da superfície da Terra. O peso é constante. O sinal positivo ou negativo só depende se está descendo ou se está subindo. Não depende da forma. Parábola, não importa. Parábola, está caindo, fez isso, e aqui soba. Mais MGH. Peguei, chutei a bola, daqui até aqui, subiu. Trabalho, menos MGH. Não depende da trajetória, trabalho da força, peso. Mais ou menos pH. Mais ou menos MGH. Quem é H? O desnível. Vem com o Marconi. Que passeio bonito a gente está fazendo. Força conservativa primeira. Mas tem mais emoção aí de hoje. Tem muita emoção ainda hoje. Beba sua água. Bebeu a água direitinho. Rapadura tem na sua casa. Rapadura energética, viu? Tem, é bom. É bom. Se não tiver, beba bastante água. Cuscuz também é bom. Se energize. Vamos lá continuar? Força peso, beleza? Tranquilo? Suave. E lembre, depois dessa aula teremos a aula de exercises para clarear na sua cabeça esse assunto. Bora continuar. Outra força que é conservativa. Trabalho não depende do caminho. Trabalho não depende do caminho, ó. Trabalho não depende do caminho. Qualquer que seja a trajetória, o trabalho vai ter a mesma expressão. Só vai ter que você analisar o sinal positivo ou negativo. Vamos lá? Vamos lá, Vitor. Bem iluminado, tá vendo, Vitor? Bem iluminado. Vamos lá. Ali é uma força constante. E se a força for variável? Por que a força elástica é variável? Gente, lá atrás, Armagedon, força elástica, lei de Hooke, KX. K é a constante elástica. E força elástica, X é a deformação. A gente viu que isso aqui tinha cara de uma função do primeiro grau. Tá lembrando?
Isso aqui é uma constante, isso aqui é como se fosse y igual a vezes x. Função do primeiro grau, termo b é zero, passa pela origem. O gráfico fica assim, você lembra? Eu lembro. Muito bom. É uma força variável. Se a força é variável, eu não posso fazer trabalho igual a FD. Faça não, que aí você vai ter não vai ser legal. Não será legal. Trabalho FD é quando a força é constante. Quando a força é variável, aí vem aquele sentimento de que área. Exatamente, a área. Em plena aula de trabalho, eu estou lembrando que se eu achar essa área, eu acho numericamente o trabalho. Olha aqui, que figura é essa? Triângulo. Aqui é x. Quem é a altura é a própria o quê, ó? Para cada x, né, existe uma força o quê? Elástica. Então o que você vai usar de propriedade? Você vai usar o seguinte, que o trabalho da força elástica vai ser dada por quem? Mais ou menos o valor de quem? Da área. Aí eu vou discutir com vocês daqui a pouco. Acento área. Daqui a pouco, que sinal a gente vai colocar para o trabalho da força elástica? Se é positivo ou negativo. Como é que você vai fazer? Primeiro, vamos lá? A área. Não, vamos achar a área. Vamos achar a área. Quem é que vai ser a área dessa figura? Base vezes altura sobre 2, não é isso? BH sobre 2. Quem é a base? X. Quem é a tua altura? É a força elástica, dividido por 2. Só que força elástica a gente sabe que é KX. Então vai ficar X, só vou colocar porque você pediu. KX dividido por quanto? Por 2. X vezes X, X ao quadrado. Aí você vai chegar na expressão linda, exatamente isso, o trabalho da força elástica vai ser xx, x ao quadrado, kx ao quadrado sobre 2, que vai ser chamada na próxima aula, quando eu realizo o trabalho, eu transfiro energia, kx ao quadrado sobre 2, vai ser chamada de energia potencial elástica. Próximos capítulos. Trabalho e energia, mesma medida. Tudo bem? Realiza o trabalho, transfere energia. Então, trabalho a força elástica é isso aqui. Só que, olha só, Rodolfo. Marconi coloca aqui na frente mais ou menos. Esse mais e esse menos é só para te lembrar uma coisa, Rodolfo. O trabalho da força elástica pode ser positivo ou negativo, mas ela é uma força conservativa, não depende do caminho. Ou é mais, ou é menos. Kx ao quadrado sobre 2. É parábola? Não importa. É reta? Não importa. Círculo? Não importa. Mais ou menos kx ao quadrado sobre 2. Mas aí você precisa saber, né? Se vai usar o sinal positivo ou se vai usar o sinal o quê? Negativo. E eu estou aqui para te ensinar. Vem aqui comigo. Então, mais ou menos pH é o trabalho da força peso, conservativa. Mais ou menos kx ao quadrado sobre 2 vai ser o trabalho da força elástica, conservativa. Agora vem brincar aqui comigo. Como é que eu vou saber que eu vou usar o mais e quando é que eu vou usar o menos? Vamos ver como é que a gente usa o mais e o menos? Vamos lá. Pegue aquela mola, prendi aqui na mola. Ali tem um pontinho, ponto A. Eu vou pegar aquilo ali e vou deslocar. Se eu pegar e deslocar isso aqui até um ponto, que eu vou chamar, por exemplo, de B, vocês estão entendendo que essa coisa laranja representa o deslocamento. Só que quando eu pego isso e puxo para lá, a mola vai reagir e vai fazer com que nesse pontinho, nessa bolinha que está ali, deixa eu pegar outro pincel preto, nessa bolinha que está agora, assim, nessa bolinha que está se deslocando para a direita, vai aparecer nela uma força elástica para a esquerda. Nesse caso, a força está contrária ao deslocamento. Então você vai dizer que de A para B, o trabalho de A para B vai ser um trabalho de menos kx ao quadrado sobre 2.
A força elástica foi atuante aí nesse caso como uma força de resistência, né? Trabalho resistente, vou falar melhor, trabalho resistente. Se eu pegar essa bolinha e estiquei até aqui, ó, e soltei, para onde é que ela vai se deslocar agora? À esquerda, lá vem a bolinha, ó. Isso aqui é o deslocamento. Eu soltei o ponto. Quem puxa esse ponto para a esquerda é exatamente a mola, fazendo aparecer nela exatamente a criança chamada de força o quê? Elástica. Como a força elástica ajuda o movimento, né? Ela vai, então, nesse caso, vou botar aqui embaixo para continuar a ficar simétrico, bonitão. Trabalho de A até B vai ser o quê? Mais KX ao quadrado sobre 2. Trabalho aqui foi resistente. O trabalho aqui é o quê? Motor. Trabalho da força elástica, mais ou menos KX ao quadrado sobre 2. Força elástica é uma força conservativa. O trabalho não depende do caminho. Assim como a força peso. Fórmula prontinha. Mais ou menos mgh. Ou mais ou menos pH. Mais ou menos KX ao quadrado sobre 2. Então tem que pensar muito. Se esqueceu, deduz. Mas às vezes não tem um tempo para fazer isso numa prova. Então, ó, expressãozinha é essa. Trabalha com os elásticos. Vai memorizar treinando. Vai fixar na sua cabeça. Nesse momento mágico, que esse aqui foi o quadro chamado quadro 1, a gente vai partir agora para o quadro 2. Prepara o vídeo, vai pegar uma pipocazinha ou assista na televisão, essa aula fica massa, tela grandona, vai favorecer sua compreensão. Tudo bem? A gente está apagando aqui para a gente agora falar de mais um tópicozinho interessante, tá certo? Na aula, vocês vão aprender agora com Marconi, rapadura menos da física, algo que é importantíssimo também para qualquer prova que vocês venham fazer. Que tópico é esse, Marconi? Potência. Nós vamos falar aqui em corrente elétrica. Sabe muito bem que a eletrodinâmica é um tema importantíssimo para qualquer prova, principalmente se você é um garoto ou garota que vai fazer um vestibular chamado de Enem. Se você for fazer Enem, você não pode ir para a prova sem saber algo chamado de potência. Então agora, quadro The Number of the Two, nós vamos passear de forma bonita com um termo chamado potência. Vamos falar de potência. Onde é que aparece potência? Várias áreas. Motores, termodinâmica, consumo de energia dos aparelhos. Tudo isso aparece a palavra potência. Agora sim. Vem comigo. Ó, bonitão para você aqui. Olha o nome. Potência. Só que olha o que eu vou usar. Potência. E vou colocar aqui, ó, potência média. Tudo bem? Vamos usar isso aqui, ó, potência média. E vou colocar aqui, ó, pote. E ainda vou colocar um Mzinho. Potência média. Para isso ficar claro na sua cabecinha, Marconi vai botar aqui, ó, velocidade. Velocidade de quê? De transferência. Velocidade de transferência de quê, Marconi? De uma coisa linda chamada energia. Isso é o que a gente vai chamar de potência. Velocidade de transferência de energia. Mas vem cá, gente. Se eu transfiro energia, eu posso colocar realização de trabalho. Posso ou não posso? Pode. Então vamos fazer assim. Vamos fazer assim, botar aqui as luzinhas para ficar bonito.
Vou colocar aqui aquele veículo que você já conhece, né? A chamada Ferrari. Tá aqui a Ferrari de brinquedo. Deixa eu pegar aqui para fazer o pneuzinho dela, uma coisinha mais bonita, assim, ó, vidro laranja. Tá aqui a Ferrarizinha aqui, ó, feroz. Olha, você que vai fazer Detran, aqui, ó, Vitor, bota o chão. Vamos fazer? Vamos lá. Velocidade de transferência de energia. Velocidade de realização de trabalho. Quando eu realizo trabalho, eu transfiro energia. Quanto mais rapidamente você faz isso, maior é a potência. Tá? Então, quanto mais rápido eu arrumo o quarto, mais rápido eu faço isso, maior é a minha potência mecânica. Tá claro? Realizar uma tarefa rapidamente tem elevado a potência quanto mais rápido eu fizer isso. Então, bora pensar assim, ó, vamos devagarzinho aqui. Só uma expressãozinha, você lembra, supondo, olha gente, vamos supor aqui que você vai com um guindaste ou com sua mão, isso aqui é um carro de brinquedo, aí você está arrastando o carrinho. Se você está arrastando o carrinho, você está realizando trabalho, não é isso? Está transferindo energia. Isso aqui representa laranjinha o deslocamento. Situação, força constante, gente, só para ficar melhorzinho de te entender. Vamos lá, força constante. Aí a gente vai fazer o seguinte: velocidade de transferência de energia, velocidade de transferência de realização de trabalho. Ou seja, gente, quanto mais tempo eu demoro para executar uma tarefa, menor vai ser a minha o quê? Potência média. Quanto menos tempo eu demoro para executar a tarefa, maior vai ser a minha o quê? Potência média. Tudo bem? Então você percebe que há uma relação de inversa proporcionalidade. Por isso, agora sim eu posso colocar a expressão. Ô, gente, expressãozinha de potência média. Quem é que vai ser a potência média? Trabalho, não. Já quero pensar com vocês. Não é inversa com tempo? Então, tempo, denominador. Então, ó, tempo aqui embaixo, aqui em cima eu vou colocar o quê? Trabalho. Mas, Marconi, eu poderia escrever isso de uma outra forma? Poderia, pessoal. Porque quando a gente realiza trabalho, a gente transfere energia. Então, eu posso colocar assim bonitão para vocês. Olha que lindo. Muita gente se emocionando, ó. Eu transfiro energia. Ah, gente, isso aqui lá em eletrodinâmica vai ser lindo, Jota. Quando a gente associar isso aqui, o quê? A energia gasta pelos aparelhos, consumida, né? Pelos aparelhos, eletricidade. Ó, potência, trabalho sobre tempo. Potência, energia, né? Sobre tempo. Velocidade de que você realiza. Ó, velocidade, olha o tempo aqui embaixo, olha o tempo aqui. Velocidade de transferência de energia. Velocidade de realização de quê? De trabalho. Lindo demais. Agora, quando a gente está estudando física, a gente fala em unidade, né? Aí você tem algumas unidades de potência. Você tem várias. Você pode ter lá. Aqui pode ser o que, por exemplo? Joule por segundo. Aqui pode ser R por hora. Tem várias. Aparecem várias. Tem lá um chamado CV, cavalo vapor. Existe lá um HP, horsepower. Mas eu vou falar aqui uma que é muito importante, você não pode esquecer, tá certo? Ó, existem, ó, unidades que a gente pode ter o chamado CV, cavalo vapor. Existe uma outra que é chamada, ó, HP, horsepower, que existe também relações, vocês vão trabalhar isso nas questões comigo. Mais uma que aparece, ó, essa daqui é importantíssima. Aquela famosa que aparece no chamado Sistema Internacional, que a gente lembra a abreviatura do famoso SI. Vamos lá? Aí, quem seria? Seria
energia, que é o joule, tempo, sistema internacional, seconds, isso aqui é o second, isso aqui é o famoso W, que a gente chama de quê, ó? É o famoso menino chamado de quê? De watts. Só que eu vou botar aqui, ó, watts é esse. Só que além do watts, a gente tem uma outra medida interessante, que é aquele famoso, ó, vou colocar aqui, ó, 1 kilowatt, que é o famoso quilo, equivale a 1000. Então, ó, aqui a gente tem o watt, tá certo? De potência, watt. E aqui embaixo a gente tem o kilowatt, que equivale a 1000 watts de potência, tá bem? Além desses, você vê cavalo a vapor e o HP, que é o horsepower, tá massa? Gente, tem mais uma coisinha que eu quero falar para vocês ainda aqui. Vamos fazer uma coisinha bonita? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos pegar e eu queria mostrar uma propriedade gráfica. Olha a propriedade gráficazinha que eu vou mostrar a você. Antes, vamos fazer uma brincadeirinha aqui, ó. Pega esse trabalho e substitua. Bote assim, I 3 pontinhos. Olha que vai aparecer bonitão. Se eu pegar no lugar do trabalho, força constante, F de cosseno, olha o que acontece com a potência média. A potência média ficaria trabalho sobre tempo, não é isso? Só que trabalho, quem é trabalho? Força, distância, cosseno, não é isso? Sobre delta T. Só que a gente aprendeu, Jesus, que isso aqui, distância sobre tempo, é velocidade o quê? Média. Então você pode encontrar uma expressãozinha de potência média assim, ó, força vezes velocidade média vezes o cosseno. Aqui também é interessante tu perceber que quanto maior a velocidade média, ó, potência média está associada a essa velocidade média, considerando a força constante, tudo bem? Aí você também pode, por aí, aparecer uma coisa assim bonita, ó, que pode aparecer, é a chamada, ó, olha o que aparece aqui, potência chamada de instantânea. Se a gente falar nessa potência instantânea, que eu vou chamar como, vou chamar assim, ó, pote puro, você vai perceber que essa potência instantânea seria a potência a cada momento, seria a diferençazinha assim, ó, ficaria F, ao invés de velocidade média, velocidade instantânea vezes o cosseno do ângulo. Não esquece que esse ângulo é o ângulo formado entre a força e o deslocamento. Tudo bem? Gente, aqui faço watts. Aí agora watt. Agora olha que watt, potência já por segundo que é o watt. Tudo bem, bonito? Aqui a gente tá freando agora, né? Potência aqui para ficar bonito, instantânea. E aí você fica antenado no canal. Logo, logo, mais coisinhas bonitinhas pra gente, tá bom? Sangue no olho, faca na caveira, continua seguindo, temas que virão, energia e sua conservação.